Grato mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos fez de estarmos hoje na sua presença. Obrigado por esse momento da adoração, onde nós reverenciamos o teu nome. Como o Senhor Jesus nos ensinou, nosso Pai que está no céu, que o seu nome seja santificado, seja reverenciado, posto à parte no meio de nós. Espírito Santo de Deus, ajuda-me a promover o crescimento espiritual do teu povo, iluminando os olhos dos nossos corações, para que possamos crescer no poder e na sabedoria, a fim que a nossa transformação seja notável e proveitoso a todas as pessoas, para a glória do Deus Pai, em nome de Jesus. Assim nós oremos e dizemos amém. Aplaude pela glória do Senhor. Deus abençoe a vida de uma pessoa. Gostaria que lêssemos a palavra de Deus antes de tomarmos nossos assentos. Josué capítulo 1, verso 2 até ao verso 8. Ontem paramos no verso 7, mas hoje vamos avançar até ao verso 8. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Gostaria de ter muito tempo para explicar verso por verso, há muitas coisas boas. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Na versão de ontem disse, esforça-te. Na versão de hoje, sê forte. Então somente se de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei, que te ordenou Moisés, meu servo, não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, leia comigo, lei, esteja sempre. Uau, só no momento de ler nós todos. Come on. Que Deus abençoe uma pessoa. Tomamos nossos assentos. Louva a Deus pelo privilégio e oportunidade que nos fez. Esse fundo é muito bom. Se pudermos continuar com isso até no fim da pregação, está muito bonito. Louva a Deus pelo privilégio que me deu de poder estar aqui mais uma vez para ministrar aquilo que é a palavra de Deus. É uma graça que nós recebemos da parte dele, de sermos dispensadores dos mistérios do reino de Deus. Agradeço a Deus pela vida do homem de Deus,
o pastor Eugênio, por ter estendido a mão de associação para nós estarmos nesse lugar. Louvo a Deus pela vida do reverendo Dr. DK, por ser o canal, a via da recomendação e do testemunho para nós podermos estar nesse lugar. Que Deus abençoe a todos os homens de Deus, pastores. Deus abençoe a toda a igreja em nome de Jesus. Alguém ontem foi um bocadinho escandalizado? Ainda não. Então me entende, estou no Ambo, não estou em Luanda, não quero criar muitos problemas. Amém. Estamos a falar sobre a conquista, um tema extremamente importante, porque a maioria das coisas que Deus nos promete, nós temos a obrigação de conquistar as mesmas. Muitas pessoas caem no desleixo, caem na preguiça. Muitas pessoas cruzam as mãos porque têm promessa da parte de Deus. Só que o capítulo que nós estamos a ler, quando você começa desde o verso 2 até verso 5, Deus está falando sobre dar. Ele vai dar a terra que prometeu. Ele está prestes a dar. Mas o verso 6 soa um pouco contraditório, pois que Deus disse: esforça-te, seja forte, seja corajoso. Mas se Ele vai dar, qual é a razão de eu me esforçar? Se Ele que vai dar, por que eu devo ser forte? Eu disse ontem, a maioria das coisas que Deus nos promete, essas coisas não estão vazias. Se Deus te prometeu uma posição, essa posição não está vazia. Se Deus te prometeu um lugar, esse lugar não está vazia. É por isso que intervém a questão da conquista. Há uma diferença entre ser o proprietário espiritual de uma coisa e ser ocupante físico. Eu expliquei que Davi foi o proprietário espiritual do trono desde o dia que Samuel derramou azeite na cabeça dele. Mas Davi ainda não era ocupante físico do trono. Saul que ocupava o trono, na qual o proprietário espiritual era Davi. Muitas pessoas vivem na miséria, mas são proprietários de riquezas. Muitas pessoas vivem no anonimato, mas são proprietários de lugares de referência, de lugares de destaque. E uma das coisas que pode nos permitir para conquistar, ontem falamos sobre primeiro princípio, seja forte. Segundo princípio, dizemos: tenha bons amigos, tenha bons companheiros. Não basta ter bom Deus, tenha também bons amigos. Uma das minhas grandes preocupações no século 21, na nossa igreja, eu noto que a igreja está mais preocupada com a presença de Deus do que com os princípios de Deus. A maioria das pessoas estão mais interessados com a presença de Deus em relação dos princípios de Deus. Temos pessoas em cima das montanhas, à busca da presença de Deus, orando dia, de tarde, de noite. Isso é muito bom. A presença de Deus é fundamental. Mas, amado ao Senhor, a presença de Deus e sem os princípios de Deus não te fará um homem bem-sucedido. Muitas pessoas têm a presença de Deus,
mas não tem os princípios de Deus. E quando você tem apenas a presença e te falta os princípios, você pode pensar que teu Deus é paralítico. Você pode pensar que teu Deus é surdo, que teu Deus é cego, que teu Deus é mudo, mas verdade, Deus é todo poderoso. Só que Deus se move nos princípios. Deus age pelos princípios. Deus disse para Josué: eu estarei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Mas o livro desta lei, que não se aparta da sua boca, medita nela de dia e de noite, para fazer tudo conforme está escrito. Então prosperarás o teu caminho. Noutra expressão, a minha presença, sem o livro dessa lei, você não vai prosperar teu caminho. Se Josué considerar apenas o verso 5, que Deus não vai lhe desamparar, e desconsiderar o verso 8, na qual ele deve meditar e aplicar aquilo que está escrito, Josué ficará longo tempo com Deus, mas não verá prosperidade. Ele não vai poder avançar. Muitos cristãos têm a presença de Deus, mas negligenciam aquilo que são os princípios de Deus. Eu amo o que a Maria vai dizer aos servos na festa. A Maria disse: façam tudo o que ele vos falar. A Maria não disse: ficam com ele. O nosso problema hoje, queremos ficar com Jesus, mas não fazer tudo o que ele nos falar. Só que a água só se transforma em vinho, não porque ficamos com ele, mas porque fizemos o que ele disse para nós fazer. É bom ficar com ele, mas fazer o que ele manda é muito melhor. Eu estou a dizer que a presença é importante, mas os princípios são mais importantes ainda. Tive um problema ultimamente. Essas redes sociais vai me causar muitos problemas. Eu disse: alguém com a presença de Deus e sem os princípios de Deus não prospera. Mas alguém com os princípios de Deus e sem a presença de Deus prospera. Se alguém bruxo e semear jinguba atrás da sua casa, daqui a um mês vai brotar ou não? Ele é cristão? Se o cristão não semear nenhum bago de jinguba, passar todo mês a orar, vai brotar jinguba atrás de casa? Quem está na presença de Deus? Quem está com os princípios de Deus? O problema com os princípios de Deus são universais. Os princípios de Deus não é propriedade privada dos cristãos. Se um quimbandeiro agir nos princípios de Deus, ele verá os resultados dos princípios. Se um pagão agir nos princípios de Deus, ele verá os resultados dos princípios. Então há pessoas que não irão no céu, mas viverão a prosperidade na terra. Mas há pessoas que irão no céu, mas na terra serão miseráveis. Porque o que garante a vida eterna é a presença de Deus, mas o que garante a prosperidade na terra são os princípios de Deus. Aquele que tem a presença tem a vida eterna, mas aquele que tem os princípios tem a prosperidade. Antes que você me diga: doutor, eu prefiro a presença para ter a vida eterna. Antes que você diga isso, eu quero que você entenda, na parábola do pobre Lázaro e do rico, lá no lugar de repouso, o rico viu Abraão e viu Lázaro. Abraão morreu rico, Lázaro morreu pobre. Os dois estão no lugar de repouso. Eu prefiro morrer como Abraão. Oh my God.
Eu não quero morrer como Lázaro, prefiro morrer como Abraão. Os dois tiveram o mesmo Deus, mas não tiveram os mesmos resultados aqui na terra. Abraão teve a prosperidade, mas Lázaro não teve a prosperidade. E antes que você venha dizer que é a vontade de Deus se revela pelos seus princípios. Muitas pessoas estão na miséria achando que é a vontade de Deus, enquanto que os princípios de Deus é que revela a vontade de Deus. Quando você não está a aplicar aquilo que é os princípios de Deus, você não está na vontade de Deus. Então a condição pelo qual você vive hoje, se você até agora não está a conquistar, você tem que fazer diagnóstico dos princípios de Deus que você ignora. Porque os princípios de Deus não perdoam ninguém. Alguém pode estar na presença de Deus, mas a morrer. Pedro estava a afundar na presença de Cristo, porque ignorou o princípio da fé. Oh my God. Ele estava na presença de Jesus, mas estava a afundar. E Cristo disse: por que duvidaste? O que amo com Jesus? Pedro está a afundar e ele está a olhar. Até que Pedro disse: Senhor, ajuda-me. Ele está a afundar, o Senhor está a olhar. Até que ele disse: Senhor, ele aplicou um princípio, o princípio que disse: invoca-me e eu vou te responder. Se ele não invocasse, o Senhor não iria responder. Deus se move pelos princípios. A fraqueza de Deus está nos seus princípios. É a Maria que nos revela essa fraqueza de Deus. Amado, não tem como. Se você aplica os princípios, Deus não tem escolha. Você pode deixar Deus sem escolha. Jesus disse: senti que poder saiu dentro de mim. Quer dizer, eu nem tive escolha. O poder nem dependeu da minha decisão, porque a mulher aplicou o princípio da fé. Ela disse: se pelo menos eu tocar na orla do seu manto, eu serei curado. E Jesus ficou sem escolha, o poder teve que sair. Estou a dizer numa pessoa: você pode viver o milagre de Deus ainda nesta pregação. Antes que esse culto terminar, você pode conquistar a tua cura. Você pode conquistar a tua bênção. Tudo depende da maneira que você aplica os princípios. Uma geração que ama tanto a presença de Deus, mas ignora os princípios de Deus, será uma geração da destruição. Geração das montanhas. Geração de falar em língua. Essa é a geração que nós estamos a viver. Geração de chorar na presença do Senhor. Mas quando a atmosfera acaba, preguiçosos. O meu povo foi destruído, não porque lhe faltou a minha presença. Não. Lhes faltou o conhecimento. De que conhecimento ele está a falar? Ele disse: pois que tu rejeitaste o conhecimento, eu também vou te rejeitar para não ser mais sacerdote. Pois que se esqueceste da lei do Senhor. Come on. Então o conhecimento que ele fala é o conhecimento da lei. O povo tem Deus, mas tiveram a ignorância nos princípios de Deus. Como eles ignoravam os princípios de Deus, mesmo com Deus, foram destruídos. Há um pronome possessivo, os professores de português, acho que alguns podem estar na sala. Quando ele disse o meu povo, ele não está a dizer o povo é de Satanás. Não. O povo é dele. O povo lhe pertence. Então pertencer a Deus não é a garantia de ter vida bem sucedida.
Não é porque você pertence a Deus, é por isso que tua vida será de glória em glória, de sucesso em sucesso. Porque ele disse, meu povo. O povo lhe pertence, mas ainda assim foi destruído. Posso chocar um bocadinho, não é? A ignorância paralisa Deus. Mesmo Deus não tem como ajudar um ignorante, ainda que o ignorante seja dele. A pessoa que pertence a Deus, se for ignorante, até Deus não tem como lhe proteger. Deixa eu falar noutra expressão. A ignorância desativa a proteção de Deus. O meu povo foi destruído. Ou seja, nem eu não tive como lhes proteger para não serem destruídos. A minha proteção foi desativada. Eles foram destruídos. Muita gente estão a ser bloqueados pelos bruxos por causa da ignorância deles mesmos. Eu estava numa palestra no Kikolo, em Luanda, e eu disse, a maioria dos cristãos que não têm vida bem sucedida, eles acusam os bruxos da família, ou a maldição hereditária, ou os laços da família. Eles vão buscar um avô que pecou há muito tempo, assim a maldição dele que está a cair até nós. Então eu disse, aqueles que são deputados, aqueles que são ministros, aqueles que são governador, nas famílias deles não tem bruxo? Eles não têm um avô que pecou? Então a questão não está nos bruxos, a questão não está no avô que pecou, a questão está em você. Porque se a questão estava nos bruxos, então os que são ministros nas famílias dele não tem bruxos. Amado, quando você aplica os princípios, mesmo Satanás não tem como te bloquear. Mesmo todos os bruxos reunidos não tem como te parar. Alguém entende o que estou a dizer? Os princípios é tão perigoso que pode inquietar até Deus. A Bíblia diz que quando Deus desceu para visitar a terra, ele encontrou torre que estava a ser erguida. Porque todos os homens estavam unidos e falavam uma só língua. Fala comigo o princípio. Até Deus ficou preocupado. Houve uma reunião no céu. Deus disse, se nós lhes deixarmos assim, nada poderá lhes parar. Quer dizer, até eu nem posso lhes parar. O que é que nós devemos fazer? Devemos comprometer o princípio que está a lhes dar a prosperidade. Eles não tinham Deus, mas tinham um princípio. Alguém está entendendo o que estou a dizer? Os homens que estavam a construir torre não tinham Deus, mas tinham o princípio. E Deus disse, devemos comprometer o princípio. Deus desceu, espalhou as línguas, dispersou, dividiu. Esse fala, aquele não ouve. Aquele, quando o princípio foi comprometido, a torre parou. Uma das maneiras que Satanás pode te bloquear é comprometer os princípios de Deus na tua vida. É te fazer ver que os princípios de Deus não valem para nada. É te fazer ver que os princípios de Deus não têm nenhuma influência. O filho de Deus que ignora, que sabota os princípios de Deus, não pode esperar avançar e conquistar grandes coisas. Façam tudo que Ele vai vos falar. Tudo que Ele vai vos falar. Há uma música que nós adoramos aqui. A Bíblia diz, o homem não viverá só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não sei se vocês notaram, a Bíblia não diz, mas do Senhor que está com eles. O homem não viverá só do pão, mas viverá do Senhor que está com eles. De toda a palavra que sai da boca do Senhor. E a palavra que sai da boca do Senhor traz princípios. Amado,
ter Deus sem ter os princípios de Deus é tornar a presença dele inútil. Ter Deus sem ter os princípios de Deus é tornar a presença dele inútil. A presença de Deus torna importante nas nossas vidas quando os princípios dele são aplicados. Quando os princípios dele não são aplicados, a presença dele nas nossas vidas perde influência, perde impacto. É por isso você vai notar, e são entre os estudos que está a ser feito nesses últimos dias por muitos teólogos. Muitos países que não acreditam em Jesus, não adoram Deus, mas estão a prosperar. Já notaste isso? O que está a fazer prosperar esses países não é Satanás, são os princípios de Deus que eles estão a aplicar. Só que nossos países oramos muito e oração é um princípio. Aleluia. Oração é um princípio. O nosso problema, fizemos da oração o único princípio, enquanto que a oração é um dos princípios de Deus. Ou seja, quando estou a falar dos princípios, eu não estou a tirar a oração. Assim que nós estamos aqui a ouvir a palavra, é um dos princípios. Só que os princípios de Deus não se limitam apenas na oração e ouvir a palavra, mas também na prática daquilo que nós estamos a ouvir. E o princípio que eu quero vos falar nesta tarde, o princípio de trabalho. Fala no próximo: trabalho. Queres conquistar coisas na vida? Trabalha. A oração não enriquece. A oração não produz dinheiro. A oração não te tornará rico. Oh my God. Alguém pode pensar que sou anticristo? A oração não coloca pão na mesa. A oração não coloca bom casaco no corpo. A maioria das pessoas que apenas oram, apenas a dizer oram, além da oração não fazem mais nada, são pessoas que vivem miseravelmente. Tem grandes visões. Visões da bruxaria, visões de todos os bruxos que estão na família, mas ainda assim falta pão, mas o bruxo tem pão de comer. Ele diz: nosso tio é feiticeiro, só que o tio que é feiticeiro veste bem, e ele que não é feiticeiro não veste bem. Amado, é vergonhoso você dizer que alguém tem feitiço, tem boa vida em relação de você que não tem feitiço. Isso é envergonhar a presença de Deus na tua vida. Quando Deus, acompanha-me, criou Adão, a primeira responsabilidade depois de formar Adão no Gênesis 2 foi a responsabilidade profissional. Deus pegou Adão e lhe colocou no jardim, Gênesis 2, 14 a 15. E Deus lhe disse: cultiva e guarda. Ou seja, se você quer conquistar grandes coisas, você não pode usar as mãos. Cultiva e guarda. Então Adão cultivava e tinha tempo que falava com o Senhor. Você precisa ter tempo de cultivar a terra e tempo de falar com o Senhor. Deve ter tempo de trabalhar e tempo de orar.
Abraão é nosso pai da fé, mas Abraão foi pastor das ovelhas. Se você é filho de Abraão, não imita só a fé, imita também a profissão. Os filhos de Abraão do século 21 só querem imitar a fé. Só que Abraão não vivia só da fé. Quando os 3 homens apareceram na tenda dele, ele disse a Sara: vamos orar para eles comer? Ele disse: pega o cabrito que está lá. Quer dizer, tinha uma reserva. Faz um bolo, quer dizer, tinha farinha. Alguém está entendendo o que estou a dizer? A oração não pode ser pretexto de te fazer preguiçoso. Não. Os nossos avós diziam em Kikongo: sala e sambila. Trabalha e... aleluia. Não ora só, não trabalha só, trabalha e ora. Não sei se vocês notaram, há muitas coisas que muitos cristãos pedem a Deus, oram tanto para ter e não têm, enquanto que pagãos ímpios que não oram sobre essas coisas, mas têm. Há muitos cristãos que estão a orar a Deus pelo menos para lhe dar dinheiro de arrendar uma casa, enquanto que a pagão tem casas e casas que já não conhece o número e nunca orou pedindo a Deus para ter uma casa. Alguém está comigo? A oração produz a unção, o trabalho produz dinheiro. Um verdadeiro cristão precisa da oração para ter a unção e do trabalho para ter dinheiro. Se você quer estar com Cristo, você não precisa só da unção, precisa também de dinheiro. Deus disse assim na lei dele: 6 dias trabalharás e no 7º repousarás. Sabe por que você até agora és pobre? Você repousa mais e trabalha pouco. O povo que ama de férias, povo que ama de tolerância de ponto, estão atentos. Quando é tolerância, oh aleluia, obrigado Senhor. Quando é férias, obrigado Senhor. Por que a Europa tem pessoas que têm boa vida? Porque vivem pelo trabalho. Por que a África tem muitos pobres? Porque repousamos muito. Trabalhamos pouco. Ele disse: 6 dias trabalharás, 1 dia repousarás. Quer dizer, no projeto de Deus, o tempo de trabalho tem que ser muito mais do que o tempo de repouso. Quando o tempo de repouso é muito mais do que o tempo de trabalho, então você será miserável na terra. E ele disse: na sexta-feira você deve trabalhar por 2 dias. Ou seja, na verdade você trabalha todos os dias. Essa é a educação que Deus estava a dar ao seu povo. Porque Deus não é preguiçoso e nem cria filhos preguiçosos. Gênesis capítulo 1. No princípio Deus subiu na montanha, jejuou 40 dias. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz o quê? No princípio criou Deus o céu e... A Bíblia começa pelo Deus que trabalha. Todo cristão deveria ser um modelo de trabalhador, um padrão dos trabalhadores. O mundo deveria olhar para nós e dizer: vamos trabalhar como eles trabalham, porque nosso Deus é Deus de trabalho.
E os resultados vêm através de trabalho. As conquistas que Deus teve no Gênesis capítulo 1 foi por causa de trabalho. E no Gênesis capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz: no 7º dia Deus repousou de toda a sua obra. Ou seja, se nós temos o universo, é porque há um Deus que trabalhou. Que Deus revolucione essa geração. Nós precisamos entender que com Deus devemos ser mais trabalhador do que qualquer coisa. Aleluia. As primeiras pessoas que deram oferta para Deus na Bíblia é Caim e Abel. E as suas ofertas foram fruto dos seus trabalhos. Antes da Bíblia falar das ofertas de Caim e Abel, a Bíblia primeiro falou da profissão deles. A Bíblia disse que Caim era agricultor, Abel era pastor das ovelhas. Depois de falar da profissão deles, é só assim que a Bíblia vai falar das ofertas deles. Porque um bom ofertante é aquele que tem uma boa profissão. A maioria das pessoas preguiçosas na igreja que não fazem nada, também não tem nada para dar a Deus. Você só pode ser bom ofertante se você tiver alguma coisa a fazer. Estou a dizer a alguém, nosso culto começa às 17, até onde que nós vamos. Então das 6 até 16, você está fazendo o quê? Fala no próximo, trabalha. 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 Posso falar com a irmã? Casamento não é emprego. Marido não é PCA. Trabalha. A Bíblia diz assim: o Senhor diz: não é bom que o homem esteja só. Farei por ele uma auxiliadora idônea. Quando Deus disse farei uma auxiliadora, não havia roupa para se engomar. Não havia casa para se limpar, nem cama para se estender. Estavam no jardim, nem tem panela para se cozinhar. Você que acha ser auxiliador é lavar roupa, ser auxiliadora, eu já trabalho. Amado, trabalha. Em que a Eva poderia ajudar Adão? Em cultivar a terra e guardar o jardim. É nisso que a Eva deveria, porque os dois não têm roupa. Vai lavar que roupa? Raquel foi pastora das ovelhas. Débora foi uma juíza. Alguém está entendendo o que estou a dizer? Ser auxiliadora não é só cozinhar, é ajudar o teu homem a progredir, avançar, a ir mais além. Não seja um peso, seja uma auxiliadora. A beleza não é mercadoria. Ajuda-me, fala como a moça que está lá, fala, trabalha, trabalha.
Oramande rebrosarabande. Caria Santoria Babas. Sabe por que Jacó amava mais Raquel? Porque é pastora das ovelhas. Tinham a mesma profissão. Então lhe amava muito. Aleluia. Meu sonho é casar. Isso é sonho. Não, acha isso é sonho. Na alma cristã devemos lhe pregar bem essa tarde. Você, irmã, foste criada na imagem de Deus, assim como o homem foi criada. Foste abençoada na mesma categoria que o homem foi abençoado. Alguém está entendendo o que estou a dizer? Gênesis capítulo 1, verso 26 até 28. O que quer dizer? Você tem duas mãos como o homem tem duas mãos. Você tem dois olhos como o homem tem dois olhos. Então não cruza as suas mãos. Há muitos homens que não estão a conseguir conquistar porque no lugar de auxiliadora tem sacos pesados nas costas. Um peso extremo que não lhe ajuda a avançar melhor. E o que mais me dá raiva com as nossas irmãs, olha, não sou contra vocês. É espírito que vocês têm de assistir tanto as novelas. E os outros homens me dão raiva pelo espírito de assistir tanto futebol. Mamães da novela, abana o Senhor. Estamos na presença do Senhor, abana o Senhor. Mesmo você se esconder, Deus está te vendo. Então abana só, Ele já sabe tudo. Mas como se esconder naquele que sabe tudo? Abana só, Ele já sabe que você assiste, abana. Escuta-me. Até os papás que passam mais tempo no filme do que ir procurar trabalho, escuta-me. Sabias que as pessoas que você assiste não te assistem? Porque a vida não é daqueles que assistem. Você passa longo tempo a lhes assistir, nenhum deles está a te olhar. Se nós não te cumprimentar, não somos boas pessoas. Os autores das novelas e filmes te cumprimentam? Você reclama? Quando você está assistindo um filme, durante 1 hora, 1h30, nota isso que vou te dizer. Você é o único que ficou sentado. Todos que estão lá no filme estão a se movimentar. Os outros estão a conduzir, você nem tem carta de condução. Os outros estão a cozinhar, você nem marido tens. Alguém está entendendo o que estou a dizer? Estou a querer dizer que a vida não é daqueles que sentam, mas daqueles que trabalham. E você vê na novela 8 horas, já tão bem apresentada, você ainda não banhou. O tempo é precioso, amado. Há quem está a pedir a Deus pelo menos um dia para reparar alguma coisa e você brinca com o teu tempo. Um dia estava a assistir um filme, foi em 2018. O filme foi muito bom, me levou até 2 horas. Quando o filme terminou, estava a passar legendas e veio o copyright. O filme foi feito em 1980. Eu levantei e disse, eu sou o homem mais puro que já existiu. Fiquei acordado até 2 horas.
As pessoas que fizeram esse filme, alguns estão a dormir. Eu acordei por causa deles. E depois estou lagrimando da pessoa que morreu lá dentro. Se diante do trono quer conquistar grandes coisas, devemos cuidar do nosso tempo. Passarmos mais tempo em trabalhar. Amado bispo, se você está rodeado de pessoas que trabalham, teu ministério irá distante. Jesus tinha mulheres que lhe serviam com suas fazendas. Eu gosto da versão que diz com suas fazendas. A versão que diz com seus bens, isso não me atrai muito atenção. Gosto muito da versão que diz com suas fazendas. Quer dizer, eram fazendeiras. Se ao teu redor só tem Pedro, João, que deixaram tudo para te seguir, no dia que você morrer, nenhum deles vai te tirar na cruz. É preciso um José da Arimateia que não te seguia a todo lugar porque ele estava ocupado no trabalho, mas ouvia os ensinamentos de longe. Agora que você morrer, ele diz: eu posso lhe colocar no meu túmulo. Mas uma coisa só que eu não gosto com José da Arimateia, se nós nos encontrar no céu, eu vou lhe falar isso. Se por acaso ele chegar lá, por que ajudar só quando o mestre morreu? As pessoas são assim. Em toda a vida do mestre, nunca o nome dele apareceu ajudando o mestre. A pessoa, o pastor está a sofrer, ele não ajuda, está à espera do dia que vai morrer para trazer caixão. Caixão deixam comigo. Fala José da Arimateia. Que não sustenta Jesus vivo, sustenta Jesus morto. Mas pelo menos ele fez alguma coisa. A maioria dos discípulos que Jesus chamou, lhes encontrou nos lugares de trabalho. Porque aquele que não presta para a sociedade nem vai prestar para o reino de Deus. Aquele que na sociedade está habituado, me dá. Mesmo vir para Deus não vai prestar. Será mais mendigo do que adorador. Deus está à busca dos verdadeiros. Cantamos isso aqui, né, minhas irmãs, meus irmãos? Só que pessoa que não trabalha tem dificuldade de ser adorador. Será mais mendigo do que adorador. Passará mais tempo pedindo a Deus do que apreciar a natureza de Deus. Sabes que há orações que nós fizemos é simplesmente porque não temos dinheiro. Alguém que trabalha e ganha bem não vai pedir a Deus um fato. Ele pode comprar com o seu salário. Não vai pedir a Deus comida para colocar na mesa. Ele pode comprar com o seu salário. E ele passará todo o tempo adorando o Senhor. Senhor, você é bom na minha vida. Você é bondoso na minha vida. Amado, o Senhor, Deus não te quer na pobreza, Deus te quer na riqueza. Nosso Deus é extremamente rico e nós, os filhos dele, devemos ser. Mas a riqueza se ganha pelo trabalho. A pobreza não é a vontade de Deus para você. Sai nesse evangelho que nos trouxeram pelos colonizadores. Bem-aventurados pobres no espírito. E não quero citar o nome, aquele líder religioso, todos os dias metia só calça preta, mas ele tinha 12 calças pretas. E ele vinha na missa todos os dias só com calça preta, para fazer parecer que ele é pobre. Enquanto que nos falavam sobre bem-aventurados pobres em espírito, os nossos tesouros saíram de África e iam para a Europa. Nós ficávamos contentes. Oh, o mais importante é ir no céu. Bem-aventurados pobres no espírito. Enquanto falavam isso, nossas pratas iam lá. Estavam construindo o ocidente. Nós aqui, bem-aventurados pobres, hein?
O nosso evangelho precisa de uma reforma. É por isso que hoje, se alguém está bem sucedido, nós só vimos o feitiço. Porque nós já temos no sangue bem-aventurado, pobre no... Mas também estás a ouvir bem, pobre no espírito, não é no bolso, no espírito. A Bíblia não disse bem-aventurado pobre no bolso, não, pobre no espírito. Quer dizer, alguém que é humilde, mesmo tendo, parece tipo não tem, porque no seu espírito ele ainda sente um vazio da presença do Senhor. Precisamos trabalhar. Satanás não é Satanás dos ricos, Deus não é Deus dos pobres. Essa é a inversão que nós fizemos na igreja. Que quando alguém é rico, ele tem Satanás. Quando alguém é pobre, ele tem Deus. Não, Deus é Deus dos ricos. E se você quer conquistar a riqueza, você precisa trabalhar. Amado, a pobreza não é bom. Diga no próximo, a pobreza não é bom. Um pobre não é respeitado nem na vida nem na morte. Na vida você pode ser mais velho, vão te tirar do lugar para colocar teu irmão menor para sentar. Lázaro era pobre na vida, ele comia com cães, morreu. O rico lhe viu no colo de Abraão. Pobreza não é bom. O Isaac não está no colo, Jacó não está no colo, mas Lázaro. Morrer pobre não é boa coisa. Um professor da escatologia disse: quando nós vamos morrer, vamos no colo de Abraão. Eu disse: em nome de Jesus. Na minha idade, sentar no colo de um velho. Hã? Mas quem deveria estar no colo de Abraão? Não é Isaac? Não é Jacó? Os próprios filhos não estão, mas o que morreu pobre. Nem cadeira tem para sentar. E o rico disse: pai Abraão, manda no Lázaro. Pobreza não é bom. Pessoa já morreu, mas estão lhe mandar. Já morreu, mas pai, lhe manda. Está no lugar de repouso, mas estão pedindo para lhe mandar. Lhe manda tocar água para me fazer descer a gota. Quer dizer, nem a água lhe pertence. Morra como Abraão, não morra como Lázaro. Que essa igreja seja a igreja dos trabalhadores. A fé não é suicídio intelectual. A fé não é suicídio profissional. Jesus é nosso Salvador, mas também Ele era carpinteiro. É preciso que você entenda isso. Não tenha Jesus apenas como Salvador, mas também era carpinteiro. E muitas das vezes nós só olhamos Jesus como Salvador, mas a área de carpintaria nós esquecemos, colocamos de lado. E nós achamos que aqueles que trabalham são carnais. Não, amado, não são carnais. Um homem espiritual nunca cruzará as mãos. Em todos os milagres que Jesus fez, o único que ele não repetiu duas vezes foi milagre de caráter econômico. Todos os milagres ele repetiu. Mas o milagre de dinheiro, Jesus não repetiu duas vezes. Só fez uma vez. Do dragma ou moeda na boca. Conhece o milagre, né? Posso vos contar como aconteceu? Jesus foi numa cidade, pediram para ele pagar imposto e ele não tinha dinheiro. Ele disse: Pedro, vai nas águas, pesca.
Abre na boca do peixe e você verá dinheiro. Qual é a profissão do Pedro? Jesus lhe manda para ir aonde? Nas águas para fazer o quê? Qual é a profissão dele? A unção financeira torna ativo na sua área de profissão. Se você quer ver milagre econômico, se você é mecânico, vai na oficina. Se você é pescador como Pedro, vai nas águas. Se você é médico, vai no hospital. Alguém está entendendo o que estou a dizer? É lá que vai acontecer milagre de caráter econômico. Deus vai mandar um peixe. O peixe é o cliente que está andando com o dinheiro no bolso. Então você deve estar lá na oficina a trabalhar. Pinta bem a oficina, porque você sabe, para pescar bem um peixe tem que colocar alguma coisa que atrai o peixe. Então vai naquela tua área de trabalho, embeleza bem, põe em condições favoráveis que pode atrair o peixe que tem dinheiro na boca. Alguém está a entender? Essa parte aqui é parte profissional. Pedro sabe como se faz isso. Ele chegou, meteu bem, arranjou, colocou alguma coisa que vai atrair o peixe. O peixe vai vir com dinheiro, mas tem que ter algo que lhe atrai. Então a presença de Deus não deve te fazer negligenciar o marketing. Ele foi na ordem do Senhor, mas teve que atrair o peixe. Alguém entende o que estou a dizer? Escuta-me. Se você quer viver bem com Deus, não baseie a tua vida nos milagres. Baseie a tua vida nos princípios. Jesus não multiplicava os pães todos os dias, porque ele sabe, se fazer assim, os padeiros vão entrar na falência. Há dias que devem ir mesmo comprar pão. Aleluia. Para o padeiro não entrar ele não andava nas águas todos os dias, senão o dono do barco vai entrar na falência. Senão ia ensinar todo mundo a andar sobre as águas, e o dono do barco. As pessoas que foram buscar milagre em Jesus foram incapazes de reproduzir o milagre. Mas discípulos que receberam princípios foram capazes de reproduzir o milagre. Ou seja, os princípios é que rege o reino de Deus. Quem está na igreja à busca de milagre, amado ao Senhor, você pode ser decepcionado. Vou te dar 2 exemplos pelo qual você pode estar e ficar decepcionado. Shadraque, Mesaque e Abednego disseram: ó rei, nós sabemos que nosso Deus tem poder de nos livrar da fornalha, mas ainda que ele não o faça, quando você está andando com Deus, tem que saber que Deus tem seus caprichos. Ele tem poder de fazer, mas se não fizer, é isso Shadraque estão a refletir. Ou seja, ele tem poder de fazer, mas pode decidir não fazer. Satanás disse para Jesus: lança-te do cume do templo para a terra, porque está escrito, ele vai ordenar seus anjos para te segurar, para que tua perna não toque nenhuma pedra. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer o quê? Se eu me lançar e ele não decidir mandar anjos, não tentarás. Tem escada, vou usar escada, porque o mais velho é caprichoso, ele pode mesmo me deixar. Viva pelos princípios. Não estou a dizer que nosso Deus não faz milagre, ele faz os milagres, mas enquanto o milagre não chegar, viva pelos princípios. Enquanto ele não realizar o sobrenatural, viva pelos princípios. Os princípios garantem milagres permanentes.
Se alguém lhe oferecerem 100 mil kwanza, não é milagre? Se alguém trabalha todo fim do mês ganha 100 mil kwanza, não é milagre? Então o princípio garante milagre permanente. Se estou a trabalhar cada fim do mês, tenho 100, são milagres permanentes. Quem não trabalha terá milagres ocasionais. Milagres que acontecem de vez em quando. O maior escritor do Novo Testamento, o maior missionário do Novo Testamento, foi fabricador de tendas. Ele fazia tendas e vendia. Ele chegou numa igreja, a igreja não conseguia lhe suportar. Ele começou a fazer tendas e a vender. Oh meu Deus, essa geração precisa entender que a oração não ofusca o trabalho não ofusca a oração. A oração não pode destruir nosso lado profissional. O nosso lado profissional não pode destruir nosso lado espiritual. Os dois devem ser combinados. Trabalha, mas não falta no culto. Tu equilibras as coisas, não é? Porque o trabalho te dá o que é da terra, a oração te dá o que é do alto. Aleluia. Por termos mesmo pessoas que não gostam de trabalhar, é por isso que até nos nossos sonhos, visões e profecia, nós só vimos bruxos. Um dia eu estava dizendo à igreja: por que vocês só profetizam bruxo na igreja e só vê bruxo na igreja? Qual é o dia que vão ver que na Sonangol tem 3 vagas? Não, mas o nosso Deus só vos revela acerca dos bruxos, não pode vos revelar acerca das vagas. Que tem 2 vagas numa empresa aqui, amanhã 12 irmãos vão lá trabalhar. Aleluia. Que Deus muda a tua visão em nome de Jesus. É um desperdício de dom ver só os bruxos. José chegou no palácio de Faraó. Todos que estavam ao redor de Faraó são bruxos, são encantadores, adivinhadores. José viu: se eu usar meu dom para eles, é desperdício de dom. Eles já existem, que fiquem lá. Vou usar o meu dom e o meu talento para promover a segurança de toda a nação. Veja além. Estou a dizer a alguém: veja além. Aleluia. Estou a dizer a alguém: veja além. Não veja apenas coisas pequenas, veja grandes coisas. Viva nos princípios. Essa é a minha mensagem no dia de hoje. E sobretudo, amado ao Senhor, trabalha. O dinheiro não se oferece, o dinheiro se trabalha. Trabalha. O teu trabalho vai assegurar o teu futuro. O teu trabalho vai assegurar a tua descendência. O teu trabalho vai fazer com que você possa viver bem aqui na terra e louvar a Deus dia após dia. O teu trabalho vai fazer com que você não seja totalmente dependente das pessoas. Ninguém pode pensar de você mais do que você. Ninguém pode trabalhar para o teu sucesso mais do que você. As mãos que você tem, Deus não colocou por efeito. As pernas que você tem, Deus não colocou por efeito. É por alguma razão. Você não tem cérebro por efeito, amado. Deus colocou isso para você avançar e evoluir na vida. É para isso que Ele colocou. Deixa eu terminar com esse testemunho. Apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, ele falou sobre arrebatamento iminente. A qualquer momento, a trombeta vai soar. Os mortos vão ressuscitar, os vivos seremos transformados e juntos arrebatados. Ele falou tanto da segunda vinda do Senhor, que a igreja entendeu isso de uma maneira negativa. E as pessoas pararam de trabalhar. Todo mundo
começou a esperar a segunda vinda do Senhor. Deixa eu abrir entre parênteses antes de eu continuar. Quando você estiver a ouvir Deus a falar uma coisa, lembra sempre que Deus não usa nossos dicionários. Jesus disse brevemente virei. Isso concorda com o nosso dicionário? O brevemente que ele nos disse concorda com o sentido que está no nosso dicionário? São mais de 2000 anos. E você não tem como lhe julgar porque ele não usa teu dicionário. Então os pastores mandaram uma carta para Paulo. Disseram: Paulo, você criou problema. Há pessoas que saíram de empresas. Há pessoas que deixaram de estudar. Há pessoas que já não querem investir, não querem ser empreendedores. Saíram, deixaram tudo, porque Jesus está a voltar. Paulo escreveu a segunda carta e disse: acerca da vinda do Filho do Homem, ninguém conhece a data. E ele não vai se manifestar, ele não vai, vir, até que o filho da iniquidade se manifeste. E no fim da letra ele escreve: aquele que não trabalha, que não coma. Cruzaste as mãos para esperar Jesus, fecha a boca para não comer. A vinda de Jesus deve ser encarada em duas perspectivas. Na perspectiva da conduta, você deve ver que Jesus vem daqui a um segundo. Na perspectiva da conduta, isso te impede a brincar com o pecado. Se você quer ir de lado, você imagina ele agora, ele pode chegar aqui a pouco, ele pode chegar aqui a pouco. Então você se arruma. Na perspectiva dos projetos da vida, você tem que ver que Jesus virá daqui a 100 anos. Isso vai te ajudar a estudar, a casar, a ter filhos, a educar teus filhos, porque quanto aos projetos da vida, Jesus vem daqui a 100 anos. Mas quanto à minha conduta pessoal, Jesus vem daqui a um segundo. Alguém está entendendo o que estou a dizer? Se quanto aos projetos eu pensar que Jesus vem daqui a um segundo, nem fato bonito não vou comprar. Para que comprar? Ele está vindo. Nem boas escolas você não vai meter teus filhos. Para que meter? Ele está vindo. Alguém entendeu o que eu falei? Quanto à sua conduta, Jesus vem daqui a um. Quanto aos projetos da tua vida, Jesus vem daqui a. Que meu Deus vos abençoe. Oh yes. Coloca-te de pé, vamos orar. A Bíblia diz: o preguiçoso é amigo da pobreza. Um pouco de cruzar as mãos, um pouco de dormir, a pobreza vai te surpreender. O preguiçoso é amigo da pobreza. Não morra como Lázaro, vão te mandar mesmo depois de morrer. Eu quero que você comece a orar. Diga a Deus: me dá sabedoria, me dá inteligência, me dá iluminação de poder fazer alguma coisa. Escuta-me. Não posso terminar sem falar isso. O que mais enriquece na vida não é ser trabalhador de alguém, é ser empreendedor. Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Salomão, Davi não eram trabalhadores de pessoas, eram empreendedores. E eles tinham servos. Se você hoje está trabalhando embaixo de uma pessoa, é bom. Mas enquanto trabalha, empreende.
A Bíblia diz: semeia de manhã, semeia de tarde, semeia de noite, você não sabe onde que vai produzir. O problema da igreja é que nós só vimos isso na área das ofertas. Só que o povo de Israel é um povo agrícola. Deus está dizendo: investe de manhã, investe de tarde, investe de noite, você não sabe onde vai resultar. Cria muitos empreendedorismos, investe em muitos lugares, semeia de manhã. É um povo agrícola. Eles entenderam a mensagem na área da profissão. Não tenha pena um empreendimento. Enquanto trabalha, vai empreendendo em diferentes lugares. Se aqui não produzir, ali vai produzir. E amado ao Senhor, o mundo nunca vai glorificar teu Deus na pobreza. O mundo só glorificará teu Deus se você viver bem sucedido. Diga: Deus, me dá sabedoria de poder ir além, de poder investir, de poder trabalhar. Começa a orar em nome de Jesus. Estás a aplaudir, estás a declarar: Pai, me dá sabedoria. A sabedoria que vem do alto. Uma nova sabedoria. Amado, ora, declara. Me dá sabedoria, Pai. Abra minha mente. Ilumina-me, Pai. Me dá as ideias, as boas ideias. Amado, ora. Essas são as orações de pedir ao Pai. Diga ao Pai: me dá, abra minha mente. Para ver onde que posso empreender, onde que posso investir, onde que posso trabalhar, o que posso fazer com meu dinheiro. Pai, abra minha mente, abra minha mente. Oh, Ramandere Brosera Bababa. Nós queremos conquistar. Pai, abra minha mente. Amado, Deus não dá dinheiro, Deus dá ideia. Deus não dá dinheiro, Ele dá ideia. Ideia que produz dinheiro. Diga ao Pai: me dá ideia. Deixa de pedir dinheiro, peça ideias, peça ideias. Deus pode te dar boas ideias. Novas ideias, novas ideias. Podes pegar na tua cabeça, vai declarando novas ideias. Pode estar batendo na cabeça, vai declarando novas ideias. Escuta-me. Começa a orar pelas tuas mãos. Começa a dizer a Deus que minhas mãos sejam mãos de trabalho, mãos de investimento, mãos de empreendimento. Começa a declarar em nome de Jesus. Não diga: Pai, mete dinheiro nas minhas mãos. Não. Pai, capacita minhas mãos para ser mãos de trabalho, mãos de empreendimento, mãos de negócio. Que haja habilidade nas minhas mãos. Que haja habilidade nas minhas mãos. Que haja. Declara, amado, declara. Que minhas mãos, Pai, de todo o teu coração. Ora de todo o teu coração. Você não precisa depender das pessoas. Ninguém a deve tuas mãos. Ninguém a deve as tuas mãos. Ninguém emprestou as tuas mãos. Você carrega as tuas mãos. Não há
ninguém que emprestou as tuas mãos. Yes. O meu último sujeito começa a dizer a Deus: ajuda-me a harmonizar a minha fé com a minha profissão. Ajuda-me a harmonizar riqueza com a santidade. Ajuda-me a harmonizar a vida de oração e a vida de excelência na sociedade. Ora, Deus amado, Pai, ajuda-me a harmonizar a minha fé com a minha profissão. Ajuda-me a harmonizar a riqueza com a santidade, a riqueza com a justiça. Ajuda-me a harmonizar isso, Pai. Ora, declara, ora, declara. Enche-me,